quando foi criado o primeiro avião funcional, o mundo mudou para sempre. Mas desde aquela época, várias pessoas criaram aviões extremamente bizarros e estranhos, para mudar a forma como nós viajamos. Por isso, nesse vídeo você vai ver aviões mais bizarros e estranhos que já existiram. Protótipo NASA Helios. Esta aeronave não se parece nada com um avião, mas era um dos protótipos mais incríveis, e ao mesmo tempo, bizarros, feitos pela NASA. Ele é uma aeronave não tripulada, e que o objetivo era de demonstrar um voo que poderia chegar a uma altitude de 30.000 metros. E não só isso, mas o avião poderia voar por mais de 24 horas. A ideia geral era de testar os limites do avião, para ver se ele poderia aguentar 14 horas de voo contínuo, em uma altitude de 15.000 metros. Infelizmente, este avião não passa de um protótipo, e provavelmente nunca veremos ele alçando voos por aí. Tupolev 144. Este avião com o nome de Tupolev tem uma das aparências mais estranhas que existem. O primeiro voo de um protótipo do Tupolev 144 foi realizado em 31 de dezembro de 1968, perto de Moscou, 2 meses antes do Concorde, que era seu concorrente franco-britânico. Mas infelizmente, um desastre aconteceu com esse avião. Em 1973, o Tupolev estava em uma apresentação, junto com seu concorrente. No entanto, durante a apresentação, o avião perdeu o controle, e acabou caindo direto no chão. O acidente acabou tirando a vida de 8 pessoas, que estavam em uma vila francesa, e mais 6 pessoas que estavam a bordo, também não resistiram ao acidente. Após essa catástrofe, o avião não conseguiu ser restaurado, e ele deixou de ser usado. Beluga XL. Quando a empresa Airbus construiu o primeiro Beluga, eles estavam tentando resolver problemas de logísticas nas suas redes de produção. Mas o Beluga XL foi construído para ser um dos maiores aviões do mundo. O mais engraçado é que o avião possui um rosto muito sorridente de uma baleia, e por isso que o avião foi nomeado de Beluga. Seu principal propósito é de mover componentes de aeronaves de grandes dimensões. Recentemente, a Airbus permitiu o voo do Beluga ST aqui no Brasil, e que acabou virando notícia no mundo todo. YB-49. O YB-49 foi desenvolvido na década de 1940, como sendo um avião bombardeiro. Todo o projeto teve uma vida relativamente curta, e a aeronave foi completamente desconstruída em 1953. Hoje em dia, não existe nenhuma unidade desta aeronave, e a única evidência de que ela existiu são por meios de vídeos e fotografias. Ele era para ser um dos aviões mais rápidos do mundo, devido ao seu formato e à sua construção. O problema era que, apesar da aerodinâmica parecer ser muito boa, o avião era muito difícil de pilotar, e nem mesmo os pilotos mais experientes conseguiam conduzir o YB-49. Vários pilotos relataram que ele era muito instável e difícil de pilotar em uma missão de bombardeio. O piloto era obrigado a controlar constantemente o avião, e era praticamente impossível de manter um curso estável com a aeronave. Avião Super Guppy. O avião Super Guppy foi projetado especialmente para transportar coisas espaciais, ou até mesmo transportar outros tipos de aviões. Durante a década de 60, os Estados Unidos estavam travando uma batalha de superioridade contra a União Soviética, com o objetivo de ser o primeiro a dominar as viagens espaciais. Por isso, se tornou necessário transportar equipamentos espaciais de um lado dos Estados Unidos para outro. E a forma mais inteligente que eles encontraram para fazer isso foi de criar o avião Super Guppy. O avião recebeu esse nome por causa de um peixe chamado de guppy, onde ele dá à luz, ao invés de botar ovos. Embora o avião estivesse adequado ao propósito, ele era muito complicado de levantar voo, e por conta disso, uma equipe especializada deveria ser empregada para poder pilotar o avião. Boeing Ave de Rapina. Nos anos 90, havia uma tendência muito alta em aviões furtivos. Nessa época, praticamente todas as empresas que fabricavam aviões estavam trabalhando em algum tipo de máquina furtiva. Nisso, a empresa Boeing ofereceu ao mundo os mais avançados aviões furtivos que existiam na época, e um deles era o Boeing Ave de Rapina. A aparência do avião remete muito a uma aeronave futurista. A tecnologia que foi usada para construir o avião ainda é segredo para muita gente, e acredite ou não, mas esse avião tinha sido construído na Área 51. Douglas XB-19. O Douglas XB-19 foi o maior bombardeiro já feito, na época de 1946. Ele era um bombardeiro de longo alcance,
e tinha muito potencial, mas devido ao rápido avanço da tecnologia, muitos de seus recursos ficaram obsoletos. Mesmo assim, o exército dos Estados Unidos decidiu continuar usando a aeronave para testes. Ele começou sendo usado como transportador de carga, até que eventualmente ele acabou sendo desmantelado em 1949. Esta grande aeronave tinha um comprimento de 40 metros, e tinha uma envergadura de 64 metros. C-5M Super Galáxia. O C-5M Super Galáxia, ou também conhecido como C-5M, é uma aeronave de transporte, e ela é operada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Este avião é basicamente uma atualização de outro avião que já existia, que era o C-5, onde ele possui motores atualizados, e várias outras funcionalidades. O voo inaugural do avião ocorreu em 2010, e os testes operacionais foram finalizados no final daquele ano. Existem cerca de 52 dessas aeronaves, e elas estão sob controle da Força Aérea dos Estados Unidos. XF-85 Goblin. Este é o menor avião a jato que já foi construído. Ele foi projetado para ser carregado pelo bombardeiro B-36, para que ele pudesse ser usado, no caso das aeronaves maiores serem atacadas. O XF-85 poderia ser lançado pelo compartimento de bombas, e enviado para uma batalha contra uma aeronave inimiga. A construção do avião ocorreu tudo bem, e ele funcionava perfeitamente, mas havia um grande problema. Após o avião ser liberado para atacar as aeronaves inimigas, ele não conseguia voltar com segurança ao chão, pois ele não tinha trem de pouso. Por isso, quando ele era liberado por uma nave, a mesma nave deveria recolher o XF-85 através de um gancho. Infelizmente, a ideia não deu certo, e após mais de 7 testes de voo, o XF-85 acabou sendo abandonado. Antonov An-225. A maior aeronave de todos os tempos é o Antonov An-225. Ele é um avião de carga, que poderia transportar até 250 toneladas de carga. Ele media mais de 83 metros de comprimento, e pesava mais de 175 toneladas. Ao todo, apenas uma aeronave foi construída, mas hoje em dia, ela não existe mais. Ele estava disponível comercialmente para transportar cargas de grandes proporções, devido ao tamanho único de seu compartimento de carga. Para se ter noção de seu tamanho, ele comportaria facilmente mais de 1.500 pessoas. Além disso, podia transportar cargas na parte externa e superior da fuselagem. Infelizmente, o Antonov foi oficialmente descontinuado, e hoje em dia, é impossível de encontrar um modelo funcionando. Dirigível futurista. Veja agora, este incrível dirigível futurista, que irá mudar o mundo daqui a alguns anos. O veículo é movido a energia solar, e de acordo com o diretor-geral da companhia, Alan Handley, a aeronave poderá fazer viagens entre a Inglaterra e os Estados Unidos, usando apenas 8% do combustível que é usado em aviões convencionais. O compartimento de carga permite o transporte de aproximadamente 250 toneladas de mercadorias, o que tornaria o transporte de itens mais leves, mais econômico que as viagens rodoviárias. O único problema do dirigível seria que ele teria que voar apenas de dia, pois ele não possui uma bateria a bordo, e ele é alimentado por energia solar. Outro problema é que a sua velocidade não é muito alta, e ele terá cerca de metade da velocidade de um Boeing 747. Mas mesmo com esses problemas, ele será muito incrível e útil. Bônus. Este é o avião que mudará as viagens para sempre. Sua aparência lembra muito ao porta-aviões dos filmes da Marvel, mas ele ainda está na fase de protótipo. Os rumores dizem que quem está por trás da construção desse avião revolucionário é a Marinha Americana. Você acha que um dia, esse avião poderá se tornar realidade? Deixe a sua opinião nos comentários desse vídeo. E estes foram os aviões mais bizarros e estranhos que já existiram. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei, e aproveite para ver os outros vídeos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo.